Eu ocupo a tribuna nessa tarde para abordar um dos temas que, ao meu ver, é atual e extremamente importante para o futuro do Brasil. Quero abordar, senhor presidente, o tema da segurança pública, da violência do Brasil e também da violência no estado de Santa Catarina. Eu acho que eu posso afirmar com convicção que a escalada da violência vem crescendo assustadoramente no Brasil. E nada nos toca mais do que a violência, sobretudo aquela praticada por nós mesmos, pelos nossos jovens, pela nossa sociedade, que sem perspectiva de futuro e sem oportunidade, caminham em direção à droga, ao tráfico e à marginalização. E o cenário, senhor presidente, é extremamente preocupante, pois hoje estamos com mais de 13 milhões de desempregados, mais de 8 milhões de pessoas subempregadas e, para dar um dado mais interessante ainda, cerca de 70% dos aposentados da Previdência Geral ganham apenas um salário mínimo de aposentadoria. Isso explica a situação de marginalização da sociedade brasileira e, consequentemente, explica também o avanço da violência. O BID destaca que o Brasil é o quarto país do mundo em quantidade de presos. Só perde para os Estados Unidos, para a China e para a Rússia. Pois entre os anos de 2011 e 2015, a violência no Brasil matou mais pessoas do que na guerra da Síria, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Entre janeiro de 2011 e dezembro de 2015, o Brasil teve um total de 278.839 assassinatos, o que, de grosso modo, leva a uma média mensal de 4.647 vítimas. Já na Síria, entre março de 2011 e novembro de 2015, portanto, no mesmo período, a guerra causou 256.124 mortos, segundo a estimativa da Agência da Organização das Nações Unidas para os Refugiados, fazendo uma média, portanto, no período de 4.493 mortes por mês. O elevado número de mortes no Brasil evidencia o fracasso do país em políticas públicas de segurança. Em 2015, uma pessoa foi assassinada no Brasil a cada 9 minutos. No total, 58 mil pessoas morreram no país em 2015, vítimas de crimes violentos e intencionais. Os estados do Nordeste e do Norte do país foram os que mais registraram mortes. Já os estados que registraram as menores taxas de mortes violentas intencionais foram São Paulo e o meu estado, o estado de Santa Catarina. Não há como negar, senhor presidente, as estatísticas de crime em Santa Catarina vêm crescendo também assustadoramente, sobretudo os homicídios, pelo terceiro ano consecutivo. Em 2016, foram registrados 889 assassinatos entre janeiro e dezembro do ano passado, o que representam a média de 17 novos casos a cada semana. O aumento foi de 7,6% em relação ao ano passado, reforçando a curvatura crescente nas estatísticas desde 2014. São Francisco do Sul, no norte do estado, e Florianópolis foram as cidades que enfrentaram os maiores saltos no número de mortes. Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que a violência em São Francisco do Sul mais do que dobrou em um ano, enquanto a capital registrou um aumento de 54,9% no período de 12 meses. O número de homicídios cresce 169% em Florianópolis nos 2 primeiros meses de 2017.
Nos primeiros 59 dias de 2017, pelo menos 35 pessoas foram assassinadas em Florianópolis. Outras 2 morreram no dia 1º de março, o que eleva para 37 o total de homicídios na cidade só no início deste ano. O número de 169%, maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 13 pessoas apenas foram mortas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. Joinville, por sua vez, senhor presidente, atingiu uma taxa de homicídio 3 vezes maior do que a taxa de São Paulo em 2016. O índice considera o número de assassinatos a cada 100 mil habitantes, enquanto na capital paulista a taxa ficou em 7, no município do norte catarinense, o número passou de 22. O mesmo resultado da cidade do Rio de Janeiro. A Polícia Civil reconhece que os dados são muito graves. Para a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o limite aceitável é de 10 casos a cada 100 mil habitantes. No ano passado, foram 127 mortes violentas em Joinville, com uma população de quase 570 mil pessoas. São Francisco do Sul, como eu falei, ganha lugar entre as cidades mais violentas do país. Isso porque registrou uma taxa de 66,4 homicídios por grupo de 100 mil habitantes no ano passado. Para se ter uma ideia, o Brasil apareceu em primeiro lugar entre os países no ranking mundial de assassinatos em 2015, com 29 casos para cada 100 mil habitantes, índice considerado epidêmico pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Em Santa Catarina, esse índice foi de 12,9 mortes no ano passado. A elevação de homicídios também em Itajaí e Camboriú e Lages também passou da casa dos 20% em 2016. Portanto, senhor presidente, um estudo do IPEA feito em 2015 sobre cenários de segurança pública no país aponta uma relação entre a criminalidade e o desemprego, que bateu recorde no país este ano com 12% da população sem vaga no mercado de trabalho, e sobretudo e principalmente os jovens. O estudo aponta que, a cada 1% de aumento da taxa de desemprego entre os homens, a taxa de homicídio no município tende a aumentar 2,1%. Portanto, não há dúvida de que o sistema de segurança pública no Brasil está em crise desde a década de 80. Vários elementos são avassaladores para evidenciar isso, começando pelo assassinato de mais de 60 mil pessoas a cada ano, o que corresponde a 12% do total de homicídios no mundo, passando pela baixíssima taxa de elucidação de apenas 8% dos homicídios, o que decreta o atestado de óbito da investigação policial. Além disso, o reflexo da miséria da segurança pública no Brasil é um sistema prisional absolutamente caótico e falido, no qual 40% dos 640 mil detentos nem sequer passaram na frente de um juiz, e o Estado é o primeiro a descumprir a lei de execuções penais. O resultado, para além das tragédias humanas e familiares, é um custo economicamente anual que corresponde a 5,9% do Produto Interno Bruto, o PIB, ou um desperdício que jogamos fora de 350 bilhões de reais. Portanto, senhor presidente, esses dados realmente são alarmantes e assustadores. Ou enfrentamos a problemática da segurança pública, da violência, como uma prioridade das prioridades, ou vamos ver a violência aumentando cada vez mais e de forma ainda mais assustadora.
Era isso. Muito obrigado, senhor presidente.